e irmãs, nós temos feito, pelo menos, essa orientação e cada 6 meses fazermos uma reunião com os surdos do nosso setor. E acreditamos que em todo o Brasil isso acontece. Há, porém, alguns lugares que temos 1 ou 2 surdos e que às vezes essa reunião não acontece, ou às vezes até tem bastante. Por algum motivo, essa reunião não tem acontecido. E chega a nós, irmãos, sempre alguma informação que alguma coisa não está sendo entendida pelos nossos irmãos surdos e também pelos intérpretes. Então, por isso, o Senhor pôs no nosso coração, eu e o irmão Abel, os irmãos que junto trabalham conosco nesta parte, para nós fazermos esta reunião online com os surdos. Creio que é a primeira que nós estamos fazendo, e é possível com isto chegar ao ensinamento necessário para todos. Para quem não sabe, nós começamos com o assunto da Libras em 2017, oficialmente. Até então nós tínhamos os intérpretes nas congregações, mas ele não era considerado cargo, e às vezes, por não entendermos o devido valor, a necessidade grande, nós, irmãos, não dávamos a atenção necessária. Mas em 2017, Deus preparou, foi passado na reunião anual de ensinamento em abril, e eu e o irmão Abel Dato fomos apresentados para coordenar esse trabalho da Libras no Brasil. E daí para frente, o Senhor foi nos ajudando, e a primeira coisa que nós solicitamos aos nossos irmãos é que o intérprete fosse considerado um cargo na congregação. E esse cargo seria semelhante numa oficialização, passar por um exame de oficialização e aí poder atuar na congregação. Os requisitos, todos foram naquele momento analisados. E de lá para cá Deus nos tem ajudado nessa parte. Rogamos as vossas orações, porque depois disto surgiram também a necessidade de todos os deficientes, que também não eram observados na congregação. Necessidade de um cego, a entrada dele na igreja, a recepção, como deveria ser, como o surdo também na recepção, desejando pedir oração, como é que o irmão que anota o pedido de oração poderia fazer para ajudá-lo. Tudo isso nós estamos trabalhando nestas reuniões de conscientização, que se algum lugar ainda não fez, deve fazer, porque os irmãos da porta e as irmãs devem ter conhecimento destas orientações. Temos também entre nós os cadeirantes. Muitas congregações não têm o acesso devido, correto, para um cadeirante acessar a congregação. E temos aqueles irmãos, irmãs, que não conseguem, às vezes, junto de nós, entender todas as coisas. Nós temos os autistas, nós temos outros que têm alguma deficiência, um deficiente intelectual, e tudo isso nós estamos trabalhando para que chegue nesses lugares a orientação para que todos tenham acessibilidade, acesso à palavra. O acesso não é só a igreja, o acesso importante é a palavra. Deus preparou, então, temos alguns assuntos. Irmão, quer começar, irmão Abel? Glória ao Senhor. Eu vou falar alguma coisa que surgiu por último agora. Não está aqui, nós vamos incluir. Às vezes, em algum lugar, irmãos, o irmão que está presidindo, não é costume, não é uma orientação, não é alguma coisa que às vezes é bem vista,
Mas alguém às vezes pede para a Irmandade, no último hino, não cantar, só escutar a orquestra. Eu, sinceramente, não vejo nisso proveito, não vejo nisso que haja edificação. Eu digo de coração, eu quero cantar todos os hinos na igreja. Mas em algum lugar às vezes pedem para a Irmandade só ouvir, só que o intérprete ali, ele sinaliza, e o surdo sinaliza também. Em algum lugar o surdo, observando que a Irmandade não está cantando e ele está cantando com as mãos, ficou aí preocupado, porque só nós temos que sinalizar. Então, acontecendo isso, nossos irmãos intérpretes, nesta hora, não sinalizem os hinos. Se pediu para ouvir a orquestra, e infelizmente o surdo não vai ouvir e não vai cantar, e não vai sinalizar. Mas temos que conviver com isto e pedir para que Deus nos ajude a entender melhor as coisas. Então, passo isto já no começo aqui, para que todos fiquem sabendo desta orientação. Outra coisa, irmãos, também nós não podemos, irmãos, em algum momento colocar os nossos irmãos surdos em evidência, chamar à frente só para eles cantarem os hinos, sinalizando. Não, eles devem participar do culto, como todos nós participamos, cada um no seu lugar, sem que haja destaque. Temos certeza que os nossos irmãos surdos que estão nos ouvindo concordam com isto. Eles querem estar conosco, da mesma forma que nós estamos. A única diferença é que eles vão, pelos olhos, entender tudo o que está sendo falado. Respeito e consideração ao ministério. Desde o princípio, Deus tem preparado os servos de Deus para o atendimento à obra de Deus. Estes irmãos ocupam os ministérios de ancião, diácono, cooperador do ofício ministerial, cooperador de jovens e menores. Eles são colocados por revelação e com aprovação do Conselho dos Anciães. Todos os ensinamentos são confirmados e aprovados pelo Conselho dos Anciães mais antigos e valem para irmãos e irmãs que congregam nas diferentes regiões do Brasil ou exterior. Nenhuma região cria regras próprias. Todo o ministério respeita e participa da mesma comunhão e se mantém unido. Na congregação não existem privilégios ou diferenças no tratamento entre os membros. Todos são respeitados nas suas diferentes situações materiais e todos têm as mesmas obrigações perante Deus e perante a Irmandade. Assim como os ouvintes, os surdos devem se esforçar para obedecer aos ensinamentos e também respeitar as orientações e decisões do ministério. Devemos orar sempre pelo ministério da obra de Deus. Então, nossos irmãos surdos, creio que estão entendendo esta orientação. O respeito com o ministério é necessário, o respeito de um para com o outro é necessário também. Então, todos nós devemos nos respeitar. E quanto ao ministério, acatar os ensinamentos. E quando Deus mandar um ensinamento na igreja, que nenhum dos irmãos surdos venha achar porque alguém contou para o irmão que está presidindo o culto, contou que o irmão surdo às vezes fez alguma coisa que não era boa e que o irmão está falando aquilo por causa dele, para atacá-lo ou para dizer que ele está errado. Não. Servos de Deus no ministério se deixam guiar pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que é falado não é para atingir este, atacar aquele, não. É para que a igreja aprenda, a igreja saiba o que é certo, o que é errado, e através do ensinamento venha cada dia mais se santificar e se consagrar para um dia nós entrarmos lá na glória eterna.
Tá bom assim, irmão Abel? Bom. Comunicações malignas na mídia. Nós devemos ser guiados somente pela palavra de Deus pregada nas congregações. Deus falou na palavra, estamos repetindo aqui. Nesses últimos tempos, muitos espíritos enganadores estão usando a internet para tirar a fé, a simplicidade e o respeito pelos servos de Deus. Não dar atenção para essas pessoas que se afastaram da congregação e vivem caluniando os servos de Deus. Não aceitar falas de pessoas que falam mal do ministério e da irmandade. Irmão Rodrigo, é possível eles entenderem desta forma, irmão Rodrigo? Bem, irmão Abel, os irmãos, alguma coisa a acrescentar? Isto que nós estamos passando aqui está numa pauta que nós estaremos encaminhando a todos os anciães do Departamento Provedor de Acessibilidade, que é o DEPAC. Chamados e escolhidos, conforme está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22, verso 14, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Quando o Senhor voltar para buscar os fiéis, levará consigo aqueles que, além de chamados, permaneceram na doutrina e na fé cristã. Escolhidos serão aqueles que deixaram de praticar as más obras, como a prostituição, o adultério, a idolatria, as bruxarias, as feitiçarias, o ódio, a desonestidade, a mentira e principalmente não se revestiu de caridade. Se nós formos lá em 13 de 1 Coríntios, ainda na quinta-feira Deus mandou esta palavra na nossa reunião, o que é a caridade? Procurem os surdos ler 13 de 1 Coríntios, entender o que é a caridade. E uma das coisas mais difíceis que tem ali, nesse capítulo, é não se irrita. A coisa mais difícil do crente, se colocar de acordo com a caridade, é não se irritar. Isso é difícil. E nós temos que orar a Deus para chegar o momento que tudo nós perdoamos, tudo deixa passar e não perdermos a nossa paz. Então fala aqui sobre chamados, são aqueles que vêm para a congregação, Deus chama, são batizados, estão no meio da irmandade, tomam a Santa Ceia. É bom que os surdos tomem, participem da Santa Ceia, lembrando sempre que a palavra de Deus nos ensina: examine-se o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Não podemos participar indignamente da Santa Ceia. Então, os surdos são chamados, nós somos chamados, batizados. Porém, de ser chamados a ser escolhidos, aí tem um caminho a ser percorrido, que é se santificar, se consagrar, de maneira que possamos ser escolhidos pelo Senhor e sermos chamados para o descanso, aleluia, e para a vida eterna. Então, temos que deixar de praticar as más obras e temos que vigiar constantemente, examinarmos a nós, cada dia antes de dormir, examinar o que nós fizemos nesse dia e que não foi bom, pedir perdão a Deus e pedir para que no dia seguinte nós venhamos conseguir vencer as tentações que nós não conseguimos no dia de hoje, aleluia, e termos força para vencer todas as coisas que não são boas e desagradam ao Senhor. Bom, Abel, os irmãos, hein? Namoro dos servos
e servas de Deus devem ser com respeito de um para com o outro. Os olhos de Deus estão nos vendo em qualquer lugar. A família pode não ver, a irmandade não ver, mas os olhos de Deus estão nos vendo. Então, o casal só deve se conhecer na intimidade após o casamento. Eu costumo falar nas reuniões de jovens, reunião de mocidade, que agora é difícil atender, que o que passar no namoro de um beijo, de um abraço, com respeito, é pecado. Então, façam atenção nisto, nossos irmãos surdos. Então, a conjunção carnal quer dizer, irmãos, falamos claro, havendo sexo antes do casamento, tendo uma união carnal, conjunção carnal, é pecado de fornicação. Então, que haja temor de Deus nos surdos que são solteiros e que pretendem se casar no namoro, que haja santidade, haja temor a Deus. Casamento. A palavra de Deus nos ensina que o casamento só pode ser realizado entre um homem e uma mulher. Hoje no mundo existe aí a possibilidade perante a lei de homem casar com homem, mulher casar com mulher. Mas isto está contrariando a palavra de Deus. O homem unir-se-á a uma mulher, serão ambos uma só carne. Então, a palavra de Deus condena o homossexualismo. E nós devemos ter atenção de não cairmos neste erro que é gravíssimo, esse pecado gravíssimo perante o Senhor. Se o homem tiver vida íntima com homem, ou mulher com mulher, estará cometendo o pecado de fornicação. Os jovens que servem a Deus, enquanto ainda estão namorando, não podem viver juntos. O surdo começa a namorar com uma irmã surda, não pode viver e morar junto com ela antes de casar. Tem que casar. Tem que ter esta união perante a lei. E depois, sim, vão morar juntos. E aí, tem que amar um ao outro. Porque a gente tem informação que alguns surdos, às vezes, não tratam bem a sua esposa. Alguns agridem até. Então, isto é importante que os irmãos surdos, as irmãs, se tratem com respeito e com amor, sem agressão. Sem agressão. Muito carinho, muito amor. Isso é importante. Então, os jovens que servem a Deus, enquanto ainda estão namorando, não podem viver juntos ou terem união carnal antes do casamento. Os casais devem, antes de se casar, buscar confirmação na palavra, pedir para Deus, saber se é a vontade de Deus aquele casamento. E também pedir sinais vindos da parte de Deus para ter certeza de que Deus está confirmando o casamento. Contudo, há muitos sinais que mostram se é a vontade de Deus ou não. Mas para algumas coisas o sinal é se antes de casar já não estão se entendendo. Se há brigas, se há desentendimento antes do casamento, vivendo em casa separada, já brigam, significa que isso não vai dar certo. E como nós falamos para os nossos jovens ouvintes, também aos surdos, a mesma coisa. Às vezes a irmã acha que depois que casar ele vai ficar bonzinho,
Depois que casar, ela fica boazinha. Não fica, não. Os exemplos que nós temos é que se não trata bem antes do casamento, depois do casamento é pior ainda. Então estejam bem acertados, guiados por Deus, para não terem um casamento que logo depois vai ter separação. E essa separação, ela é dolorosa. Só mais um para completar o assunto, irmão Abel, depois o irmão vem da sequência, que é a fidelidade no casamento. A palavra de Deus nos ensina que o casamento só pode ser desfeito pela morte, ou quando um dos dois praticar o adultério, que é a traição. O marido, trair a esposa com outra mulher, ou a mulher trair o esposo com outro homem. Os casados não podem ter nenhum relacionamento fora do casamento. Tem quem fica lá nas madrugadas, às escondidas, trocando mensagens com quem não é a sua esposa ou o esposo. Isso não pode ser praticado por aqueles que querem salvar a alma, está escondidinho, namorando com outra, trocando ali conversinha com quem não é sua esposa, com quem não é seu esposo. Mesmo que seja por celular e seja escondido, é considerado uma traição. E às vezes até um adultério. Porque diz a palavra que aquele que atentar por uma mulher só no pensamento, comete o adultério com ela. A palavra de Deus. Também não agrada a Deus acessar sites com imoralidades. É bem entendido por todos o que é imoral. Tem sites perniciosos, com coisas sujas, coisas imorais. E o surdo, como quem é ouvinte, não pode ficar acessando estas coisas. Nosso irmão Abel está falando que nós temos reclamações. Eu também já tive de irmãs surdas que encontram o seu esposo de madrugada acessando essas coisas imorais, vendo o que não é correto. E outros com conversinhas também, trocando conversa com quem não é sua esposa. Uma outra coisa, nesta assunto de casamento, os nossos irmãos surdos devem entender. Nos perdoe a franqueza disto, mas é para nós aprendermos que a esposa do servo de Deus não é uma mulher da rua. Não é uma mulher de rua, uma mulher que não tem Deus. Ela é uma serva de Deus. Nós devemos respeitá-la e não querer praticar com ela coisas que a palavra de Deus não aprova. É importante que entendam isso. Bom, Rodrigo, é fácil deles entenderem isto. Então, às vezes, vê lá na internet alguma coisa que um homem faz com a mulher, quer praticar com a esposa. Irmãos, é necessário nós falarmos isto aqui. E a esposa, às vezes, por ali ser oprimida, ser forçada, ela acaba cedendo, mas ela não se sente bem com isto. É claro que a esposa tem que servir ao seu esposo. A palavra de Deus diz, pode se afastar alguns dias para se dedicar à oração, mas devem depois conviver como marido e mulher, atendendo a necessidade física um do outro, sexual um do outro,
para que não venham abrasar-se. Isto é palavra de Deus. Certo, irmãos? Venha aqui agora, irmão, por favor. O seguinte está na sequência, vamos É. lá. Veja bem, irmão, há uma lembrança aqui entre nós de que quando se fala que o marido pecou com uma outra mulher, mas se ele pecar com outro homem é a mesma coisa. Os irmãos estão lembrando aqui que, se fala às vezes que o marido pecou com uma mulher, mas se o marido pecou com um homem, ele teve um relacionamento homossexual, ele pecou da mesma forma, é gravíssimo. Da mesma forma, assim como a mulher, se ela é casada com seu esposo e ela tem um relacionamento íntimo com uma mulher, ela peca da mesma forma. Então, que fique bem claro isso aí. Nós consultamos nosso irmão Rodrigo, que está fazendo a interpretação, para que está sendo fácil de levar isto para eles, né? Louvado seja Deus.